E aí, gente, meu nome é Maite e hoje eu queria trazer uma reflexão. Para começar, qual é a característica que você mais enxerga em Deus? Desde pequena, eu sempre pensei muito no fato de Deus ser detalhista, sabe? Eu olhava para as flores, para a cor do céu e eu ficava olhando para os animais e toda a diversidade que tem no mundo e falava, meu Deus, como Deus é um artista, como ele pensa em cada detalhezinho de todas as coisas, que bonitinho. Só que esse ano foi um ano onde eu aprendi a ver Deus de um modo atemporal. E essas são as duas características que eu mais falo sobre Deus agora. Deus é detalhista e atemporal. Só que eu sei que isso é uma coisa muito pessoal e também de períodos, assim. Eu posso perguntar pra você e você falar, hoje eu tenho visto Deus mais como um pai. Ou hoje eu tenho visto Deus mais como um consolo. E eu não sei qual é a fase que você está vivendo. Atemporal é que não segue uma linha. Nós somos lineares, nós nascemos, crescemos e morremos. E Deus não tem começo, meio e fim. Ele sempre existiu, ele sempre esteve aqui. É uma coisa meio incompreensível, talvez, tipo, eu não tenho tanta dimensão do que é ser atemporal. Mas eu sei que o Senhor sempre esteve aqui. Não importa, antes do meu nascimento, o Senhor já sabia que eu ia estar gravando esse vídeo hoje. Antes do meu nascimento, o Senhor já sabia as dores que eu ia passar durante a minha juventude, durante a minha adolescência. E isso que é ser atemporal, Ele sempre esteve aqui, sabe? E uma prova disso é um testemunho que eu queria contar pra vocês. O que aconteceu? O ano passado, no ano de 2018, eu tava na pior fase da minha vida. Nossa, eu tava muito podre. E eu fui numa reunião, numa faculdade, e uma pessoa foi orar por mim e teve uma visão a meu respeito. Só que, antes de contar a visão, eu quero, como a gente tá falando de um Deus atemporal, eu quero falar sobre a minha infância. Quando eu era criança, eu cresci na igreja, né? Meus pais me levam pra igreja desde quando eu era bem pequenininha. Não é a mesma igreja que eu frequento hoje, mas eu sempre cresci ouvindo a palavra. Eu já fui em várias igrejas, meu pai tocava samba na igreja e depois eu fui morar do lado de um monte. Então eu sempre tive nesse meio gospel, né? Meio cristão. Só que quando eu era pequena, eu não tinha um entendimento de muita coisa, né? E, por exemplo, toda vez que o pastor falava, quem quer entregar a vida pra Jesus? Eu tava lá, eu preciso entregar minha vida pra Jesus. E sim, isso é bonito, isso é profundo, só que eu não tinha um entendimento do que era entregar a vida pra Jesus. Eu não tinha um entendimento do que muitas vezes os versículos queriam dizer. Eu não tinha um entendimento do que as canções que eu cantava queriam dizer. E aí que entra o começo dessa história. Na minha infância, eu falava que eu tinha uma canção favorita, que era uma música do Diante do Trono. E realmente eu amava essa música. Toda vez que eu escutava, eu me emocionava, eu chorava, mas eu não entendia o que a letra queria dizer. Eu era criança e aquilo não fazia um real sentido pra mim. Eu não entendia de fato a mensagem que a música passa. Ela mexia comigo por algum motivo. Agora voltando pro ano passado. Eu tava nessa fase horrível da minha vida. Eu não sabia nem quem eu era mais, assim, tipo, a dor tava mexendo com a minha cabeça de uma forma horrível. Foi um processo que eu quis fugir. Eu tava falando pro Senhor, Senhor, eu abraço os processos que o Senhor tem pra minha vida, eu aceito os processos, e aí quando esse veio eu queria morrer, mas eu não queria viver nele, de jeito nenhum. Eu tava muito dolorido, eu não entendi o porquê que o Senhor tava permitindo que eu sentisse algumas coisas, e passei por momentos muito complicados, onde, sei lá, eu tava começando a questionar os meus valores, os meus princípios. Nunca cheguei a sair da igreja, nunca cheguei a me afastar, mas eu tava me afastando de Deus. O meu relacionamento com Deus, de certa forma, estava comprometido. Apesar de eu continuar escutando Ele falando comigo, apesar de eu continuar crendo nele, o Senhor ministrando pra mim nessa época de que eu não podia ser escrava da minha alma,
de que eu não podia depender do meu sentimento para acreditar no que era verdade, mas estava muito difícil, minha cabeça estava uma confusão. E aí eu fui numa reunião, numa faculdade, né, no Dunamis Pockets da São Judas, e era a semana do Pockets na faculdade, e aí falaram assim, se você se identifica com essa palavra, se você acha que você tem vivido isso, fique em pé para receber uma oração, né? E eu lembro que eu fiquei em pé e eu senti uma mãozinha. Eu conhecia uma moça de lá, e aí eu pensei, deve ser a Gabi, minha amiga, né? Deve ser ela. E aí eu olhei pra trás pra ver se era a Gabi e não era a Gabi. Inclusive eu acho que eu tava com essa blusa no dia. Coincidência? Eu acho que não. Era uma moça que eu nunca tinha visto na vida, não sabia o nome, não sabia nada. E ela também não sabia nada sobre mim. Só que na hora que eu vi que ela estava orando por mim, eu lembro que a minha oração foi assim: Senhor, eu honro a unção que está sobre a vida dela. Por quê? Porque eu aprendi na igreja que a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. E eu falei pro Senhor, eu recebo a unção que está sobre a vida dela. E nisso ela começou a orar. Hoje eu sei o nome dela é Tabata. E ela começou a orar e ela começou a chorar. Ela estava tendo uma visão, o Senhor deu uma visão para ela. Ela falou pra mim que estava vendo uma árvore que tinha o tronco bem grosso, bem forte, bem alto, mas tinham pessoas em volta da árvore batendo nessa árvore com um machado. E conforme essas batidas iam acontecendo, o tronco ia se afinando, o tronco ia se mostrando frágil, vulnerável, e a impressão que ela tinha é de que essa árvore ia cair. E aí ela perguntava pro Senhor, né, Deus, essa árvore vai cair? E aí o Senhor falou pra ela, Tabata, olha pra cima. E aí quando ela olhou pra cima, ela viu uma mão que segurava essa árvore por cima. E aí Deus falou assim, Tabata, fala pra essa moça que ela é essa árvore. Ela é essa árvore que está sendo ferida, que está se mostrando vulnerável, que está se mostrando fraca. A fraqueza dela tem sido exposta. Mas enquanto eu segurar ela com a minha mão, ela não vai cair. Eu chorava e por muito tempo eu não conseguia falar sobre esse testemunho sem chorar. Eu ainda me emociono, mas de outras formas. Mas eu não conseguia nem contar sem começar a soluçar, porque isso foi muito forte pra mim. E aí você me pergunta, né? Tá bom, mas onde que o Deus atemporal entra nisso? Talvez um Deus detalhista, porque foi um Deus que usou uma pessoa que você não conhecia para falar de coisas da sua vida e tudo mais, mas cadê o atemporal nessa história? E aí a gente vai voltar lá no começo, quando eu falei que eu era uma criança que tinha uma canção favorita, mas que não entendia o que ela significava. Quando eu saí daquele lugar, ela teve mais impressões a meu respeito, e elas foram confirmadas, né, que depois que eu saí dessa reunião, eu lembro que tinha um culto na minha igreja, era uma terça-feira, e eu fui direto para esse culto, foi em setembro do ano passado, e algumas questões foram confirmadas através de uma outra moça que foi orar por mim, a Mayara, e meu coração já estava explodindo, só que aí o Senhor me lembrou, Ele me lembrou que na infância, a minha música favorita, ela dizia assim: há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança para você. Bang! Tava lá a árvore. Tava lá desde a minha infância, o Senhor falando pra mim sobre a árvore cortada, sobre a árvore marcada pela dor. E essa canção continua e ela fala assim: ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, os seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Quando eu me lembrei da letra dessa canção, eu ouvi o Senhor falando no meu coração e Ele falava assim pra mim: filha, eu sempre soube que você ia passar por essa dor e eu sempre estive com você. E desde aquela época eu venho te preparado para o que você está vivendo hoje. Eu nunca te deixei, eu sempre te enxerguei, eu sempre estive aqui. Esse ano eu comecei, refletindo sobre esse testemunho de setembro, eu comecei a usar essa palavra temporal, porque Ele estava lá, do mesmo jeito que Ele está aqui. Ele sempre esteve e Ele já está no meu futuro e Ele ainda está no meu passado, porque as coisas
no tempo dele acontecem de um jeito diferente e talvez eu nunca entenda isso em sua totalidade, mas ele é um Deus atemporal e ele está comigo, ele sempre esteve, ele me enxergou e como uma planta nova, ele tem me feito florescer, ele tem usado esses momentos de dor, esses processos doloridos, para que hoje eu tenha um testemunho, para que hoje eu possa sentar com pessoas e lembrar elas de um coração apaixonado, de um pai que nos enxerga, de um pai que não nos deixa largado na nossa dor, entende? Eu não sei qual é o processo que você pode estar vivendo na sua vida hoje, eu não sei se é alguma questão sentimental, não sei se você tem ficado confuso com questões profissionais, ou com alguma falta de recurso, ou sei lá, com problemas familiares, ou com doenças da alma que nós estamos vendo tanto nesses últimos tempos, mas o Senhor te enxerga, o Senhor é detalhista, Ele se importa com o que é importante para você e Ele enxerga você desde antes de você nascer e Ele já enxerga o seu futuro. Ele acredita em você porque Ele conhece a sua melhor versão e Ele sabe quem você vai se tornar daqui a alguns anos, por mais que você não faça ideia, porque além de detalhista, além de ter escrito cada detalhe da nossa história, Ele é atemporal. Ele não está só aqui agora, Ele está no nosso futuro hoje. Eu não sei como você tem visto Deus hoje. Não sei se você cresceu em uma casa muito extremista. Eu não sei se você tem muito medo de Deus, se você olha para Ele e só vê um Deus de punição ou um Deus de ira. Isso acontece. Eu cresci tendo muito medo de Deus, mas hoje eu consigo ver Ele como um Deus de misericórdia, um Deus de amor, só que acima de tudo, um Deus rico em detalhes, um Deus que se importa com tudo que é importante para mim e um Deus que me enxerga desde antes do meu nascimento e até o meu último suspiro de vida na terra. E o que o Senhor quer é isso, que a gente se lembre que acima de toda a onipotência, acima de Ele ser um Deus onisciente, acima de Ele ser o Criador do universo, Ele tem um coração apaixonado que bate por você. Ele preferiu morrer do que viver sem você, porque Jesus veio para a Terra para morrer, para que a gente pudesse se conectar com o nosso Pai novamente. E é isso, eu espero que você seja abençoado através deste vídeo de alguma forma. Se esse vídeo abençoar pelo menos uma pessoa, ele já vai cumprir um propósito. E essa é a minha intenção, eu não quero só ficar falando aqui, eu quero que alguém seja impactado de alguma forma. E eu quero levar vocês a essa reflexão mesmo, como eu tenho visto Deus. Né? Tipo, qual a característica que eu mais aprecio nele? Tem tantas. Qual é a que eu pessoalmente mais admiro e mais tenho desfrutado do Senhor? E é isso, galera. Fiquem com Deus.